gente faz essa outra relação. A gente tem dados na literatura que falam que mulheres que sofreram algum tipo de violência, assédio sexual ou não necessariamente, isso é um fator de risco para desenvolver endometriose. É mesmo? Sim. E a medicina não sabe, a medicina moderna não sabe explicar qual é essa relação. Só consegue mostrar estatisticamente. Pesquisou, né, fez lá pesquisas com mulheres, as que sofreram abuso têm mais endometriose do que as que não sofreram abuso. Aí eu trago um pouco do yoga, né? Assim, a filosofia ancestral aí do yoga, todas as medicinas orientais, elas falam muito disso, né? De bloqueios aqui, que os traumas, todos os nossos traumas, todos essas questões muito emocionais, elas grudam na nossa pelve. Pelo yoga, o centro energético Svadhisthana, que é o segundo chakra, é um chakra de água, de fluidez, né? O óvulo passa, a menstruação, as fezes, a urina, tá tudo ali circulando. A endometriose, ela prende tudo isso. Ela trava, ela bloqueia o seu feminino. Ela trava no centro do ponto de poder. E faz o seu feminino doer num grau máximo. Impede que você crie vida ali. Então, nada mais natural na minha cabeça de uma pessoa que sofreu um trauma ao seu feminino muito jovem, que o seu corpo fala, deixa eu te defender aqui, esse negócio aqui é melhor a gente não ter. Não mexer nele. Nossa, pra mim faz muito sentido, porque faz eu também... Faz todo sentido. Então, então, vaginismo, o bloqueio do assoalho pélvico, impedindo penetração e tal, que geralmente é relacionado... Inclusive, né? Isso, e geralmente relacionado a um assédio, a uma violência. A gente sabe que a endometriose causa... Então, assim, tá tudo ligado, né? Tá tudo conectado. Tá tudo ligado. E eu acredito muito na questão da psicossomática, porque pra mim, a maioria das doenças, não sei se todas, mas a maioria do que eu tava conversando com o yoga outro dia, ele falou, não todas. Eu não sei, eu acho que todas são psicossomáticas. Em algum grau, pra mulher, sim. Isso é muito forte, né? Sim. É o nosso centro de poder, sim. né? Sim, total, né? Da criatividade e tal. Então, interessante, porque eu achei que era muito mais uma doença congênita, uma doença genética e... Até pode ser, embora a gente hoje tenha a hipergenética, mas... Ela é uma doença multifatorial. A gente não sabe a causa exata da endometriose, mas a gente sabe que tem fatores genéticos, sim. Tem genes relacionados. Então, se sua mãe teve, você vai ter mais chance e assim por diante. Tem fatores imunológicos ligados. Tem fatores ambientais, alguns poluentes. Tem fatores hormonais. Então, a gente sabe que mulheres que menstruam mais ao longo da vida... E hoje a gente menstrua muito mais do que nossas avós. Minha avó teve, 20 gestações. Passou a vida grávida. Eu menstruei, eu tive né? Ela não menstruava, então ela não tinha exposição ao estrogênio. Então, ela não tinha nada, né? Morreu com o úterozinho lá dela, belezinha. Então... Tem todos esses fatores. Agora, saiu um estudo semana passada falando de uma pesquisa lá no Japão que estão avaliando o papel de bactérias que foram tratadas com antibiótico no estudo e as lesões de endometriose diminuíram em quem foi tratada. Precisa mais estudos, mas assim, talvez tenha também um papel de flora e de bactérias. Então, é um fator, e fatores psicológicos. Isso ficou muito claro para mim, claro que eu não tenho esse dado ainda, na literatura médica, mas uma observação da clínica as mulheres na pandemia, né? A pandemia foi um trauma coletivo, né? E o quanto que as mulheres pioraram das suas lesões, o quanto as doenças evoluíram, essas doenças que eu cuido, na pandemia. As que tiveram Covid, então, pior ainda. Pioraram mais ainda. E a gente tinha lá, tem coisas do Covid já publicadas relacionando a piora. Mas independente de ter tido ou não a infecção por Covid, as lesões pioraram por todo o trauma emocional, por toda a questão de medo, de angústia, de incertezas que todos nós vivemos. Então, a gente, acho que foi o pior semestre cirúrgico da nossa vida, foi segundo semestre de 2020, que a gente operou muito, como de costume, mas casos muito graves, assim, que eram pacientes que, enfim, teve a fila que ficou esperando, porque a gente teve que ficar parado 3 meses, e depois casos bem graves, assim, bem inflamados. E acho que teve um pouco a ver, claro, precisamos de mais estudos em relação a isso, Sim, né? a gente não pode comprovar cientificamente ainda, porque tem estudos que demoram anos, mas você clinicando e atendendo muito essas mulheres há 20 anos, você consegue ter um olhar para isso e ter esse cuidado a mais, né? Embora não seja comprovado, mas em algum momento vai ser, né? A gente ainda tem uns 10 anos aí para avaliar todas as consequências do Covid, eu acho que é uma média aí de estudos, né? Sim.